Olá, bom dia para você nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 24, é isso, né? 24 de maio de 2018. Hoje é o Dia Nacional do Café. Oh, e olha, um cafezinho a essa altura, rapaz, como é bom. Hoje de manhã já me entupi de café, né? Tomei uma overdose para dar uma esquentada. Você sabe que tá frio pra caramba, né? Nós tivemos aí a noite mais gelada do ano. Então, já a gente vai falar sobre isso. Aí está nosso WhatsApp, 988 45 51 78, para você participar. E aí, aquela pergunta que eu já fiz hoje de manhã na rádio, quando abri o programa. Eu estou tentando tirar o brilho da testa aqui, mas o outdoor está grande. Que eu fiz hoje de manhã na rádio, faço para você. Você encheu o tanque do seu carro? Rapaz, a situação começa a apertar. Todo mundo acompanhando num misto de preocupação e também de solidariedade. Estamos todos aí torcendo para que dê certo, que a greve resulte em alguma coisa, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados. Ontem, Rio do Sul e todos os municípios aí do estado, do Alto Vale, viveram aquele dia que parecia pré-enchente, né? Correria para os postos de combustíveis e supermercados, todo mundo se abastecendo, porque não tem uma previsão para o término dessa greve. Haverá uma reunião hoje à tarde, às 2 horas, lá em Brasília, com as lideranças do movimento, com o governo federal, para tentar chegar a algum acordo. As lideranças querem 6 meses sem aumento de combustível, que desça, primeiro que baixe o diesel e mais 6 meses sem aumento. E aí a negociação continua. Eu conversei hoje de manhã também com o pessoal dos postos de combustíveis e a preocupação deles são duas. Primeiro, até quando vai a greve? Né? Hoje praticamente Rio do Sul está sem... acho que tem um posto aí que estava abastecendo ainda, se eu não estou enganado, mas deve acabar também. E existem alguns postos com combustíveis, tem diesel, não o novo, né, o S10, acho que é isso, né? Tem o antigo, então, mas gasolina praticamente sumiu, né? Praticamente sumiu. Mas, então a preocupação dos proprietários de postos de combustíveis é, primeiro, até quando vai a greve, certo? Ok. Depois disso, resolvida a greve, quanto tempo para poder reabastecer os postos? Porque não é nem só a questão de ir lá na base, encher o caminhão e trazer de volta. Até mesmo para a produção de combustível. Misturas, gasolina com álcool, essas coisas, o biocombustível com o biodiesel com diesel. Então, a preocupação é, além dos dias que ainda poderemos ter de greve, é quanto tempo teremos para trazer de volta e retornar à normalidade o abastecimento. Então, é uma situação realmente crítica, né? A gente está aí observando, como eu falei, há um misto de preocupação e apoio ao mesmo tempo. O brasileiro está cansado. O brasileiro está cansado, gente. Nós estamos cansados, alguma coisa precisa mudar nesse país para que todos possamos ter vida melhor, vidas melhores. Eu quero ter uma vida melhor, mais folga. Chega de tanto imposto, tem que se discutir isso. O que está matando o brasileiro é o imposto, gente. É um imposto desmedido, descabido, desproporcional, desnecessário para manter uma máquina que não funciona. E enquanto não se discutir isso, também não vai mudar, né? Sem falar em corrupção, essas coisas todas que estamos cansados, mas essa questão da discussão dos impostos, gente. Impostos, é o que está ferrando com a gente. O governo precisa... Como é que o governo arrecada? Com imposto. A arrecadação de governo é imposto, gente. Eles não produzem nada, só arrecadam imposto. E aí tem que manter uma máquina inchada, inchada, pouco produtiva, certo? Cheia de mordomias, cheio de coisas agregadas que não funcionam, e nós mantemos isso com o nosso imposto. Tem que aliviar a máquina estatal, tem que aliviar o imposto. Não precisa arrecadar tanto, se aliviar, cortar, começar a cortar cargos, cortar salários, cortar o supérfluo da máquina pública. Eu não estou dizendo aqui que ela não é necessária. Eu estou dizendo que ela está inchada, que ela precisa cortar, ela está gigantesca. O Estado brasileiro é gigantesco. E nós sustentamos esse Estado, tudo que tem nisso, com imposto, com o suor do nosso trabalho. E é isso que tem que ser rediscutido. Essa questão do inchaço da máquina, deixá-la mais leve, mais ágil, mais dinâmica,
mais efetiva, mais honesta e transparente, né? Mais capaz, mais produtiva e com menos impostos. Menos impostos. Rapaz, a gente paga imposto em tudo. É um absurdo. E é para manter a máquina, gente. Se você pegar, né, os orçamentos dos municípios, estados e do Brasil, você vai ver o quanto que esse orçamento está comprometido em só manter a máquina, só em manter o Estado. Tudo que se arrecada no município, no estado, no país, a grande maioria para manter a máquina. Não era para voltar para nós? Não, para voltar. Para voltar. E aí o que volta de imposto, volta de maneira pouca e ainda com desvio, com corrupção e também, né, da maneira errada de se empregar esse dinheiro que volta, com obras erradas, com compras erradas, e aí vai. Então o Estado brasileiro está inoperante, gigantesco, pesado, corrupto e tem que mudar. Não é só com o preço do diesel, não é só com o preço do combustível, viu, gente? Enquanto alguém não vir com uma proposta séria e executar essa proposta, não vai adiantar. E aí é que eu estou falando, vem a eleição, né? Vamos ver as propostas dos caras aí. Qual é a proposta? Vai ter reforma tributária? Vou pagar menos imposto? A máquina vai desinchar? Você vai acabar com esse monte de coisa que não funciona aí, que está só para servir de cabide de emprego? Né? Tem essa proposta? Ah, não tem? Então não voto. Não quero. Ah, você não é ficha limpa? Não voto. Você não é ficha limpa? Não voto. Você não tem proposta para a reforma tributária, todas essas que são necessárias, diminuir o tamanho do Estado? Não voto. Enquanto a gente não fizer isso, não vai adiantar, gente. Não vai ter greve que dê conta. Não vai ter greve que dê conta. O que é isso aí, meu querido? Não. Sério? Deixa eu ver esse negócio aqui. Vamos ver. A Thalita está trazendo aqui uma coisa aqui. Ou deixa para amanhã isso aqui, né? Não tem muito a ver com o dia de hoje, mas deixa para amanhã. Legal, interessante essa notícia aí, cara. Interessante, acho que vou fazer a mesma coisa. Não, estou brincando. Depois amanhã eu conto o que vai. Deixa eu ver o que nós estamos aqui. Temperaturas. Eu estou com uma dor nas costas, gente. Ai, a idade chegou, né? Ai, o frio cobra o seu preço, né? Então está combinado. Pelo segundo dia seguido, Santa Catarina registrou a temperatura mais baixa de 2018 no país. Urupema marcou menos 6,1 às 6 horas da manhã de hoje. Outras cidades das regiões da Serra e Sul catarinense também registraram temperaturas negativas. Menos 5,5 em Bom Jardim da Serra, menos 2,8 em São Joaquim. No entanto, essas marcas podem diminuir ao longo desse início da manhã. Então, a friaca está detonando. Vamos lá, quais são as cidades mais frias aí? Urupema 6,1 negativo, Bom Jardim 5,5 negativo, São Joaquim 2,8 negativo, Frei Rogério 2,8 negativo, Ponte Alta do Norte 2,8 negativo, Curitibanos 2,1 negativo, Rio Rufino 1,0 negativo, Lages menos 1 grau, Brunópolis menos 0,8, Fraiburgo menos 0,6, Caçador menos 0,6, Bom Retiro menos 0,6 e Otacílio Costa menos 0,1. Assim como nos últimos dias, o sol aparece no decorrer do dia e deixa as temperaturas mais agradáveis. Máximas ficam entre 20 e 22 graus. Poxa, frio, 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 mas é um frio de acordo, né? Estamos em maio, finalzando de maio, estamos indo para junho, gente, e vindo para final de junho. O que mais que eu tenho aqui? Foto da Pai de Ituporanga, no Acre. Elas estiveram aqui no programa, pediram ajuda, conseguiram a verba e põe no ar. Tá na tela? Amarelo. Solta ali as professoras da Pai com seus alunos. Professora Liliane Hoffmann Justen, a Cíntia Mara Klettenberg e os alunos Volney Rolling e a Adriana da Silva. Olha o calorão lá no Acre, né? Olha o calorão lá no Acre. Não é verdade, gente? Esse é o país, né? Esse é o Brasil. E elas estão lá, professoras e alunos da Pai, representando a Pai de Ituporanga, por consequência do Alto Vale de Santa Catarina, na Feira de Matemática do Brasil, das APAES do Brasil. Olha que legal! Eles ficaram de mandar a foto e mandaram. Eia, parabéns para esse povo maravilhoso. Gente, nós vamos ter no programa de hoje um assunto extremamente sério e que volta a ser comentado
devido a algumas ações que a gente tem visto aqui na própria cidade de Rio do Sul, no Alto Vale, o número esse grande de apreensões de drogas, né? E a gente chega a essa questão da dependência química de muitas pessoas. E também de notícias de famosos que não conseguem largar a dependência química. Nós vamos ter aqui a psicóloga, a nossa querida Josiane Garbari, que vai falar sobre isso, e também a Leonita Kempner, que é da Aula Não, falando sobre os familiares que têm essa dificuldade em suas casas também. Quando se fala em dependência química, se fala de drogas lícitas, quanto o álcool, como por exemplo, e as ilícitas também. É um assunto seríssimo que a gente vai abordar no programa de hoje, dependência química, tá certo? A gente encerra esse primeiro bloco com uma dica muito legal de economia e de qualidade da Planeta Estofados. Já já estamos de volta. Bom dia para você. Pois então, meu povo, você pediu, o frio chegou, né, gente? Não só frio, mas tem Copa do Mundo também, Kaká. Tudo propicia, tudo faz você querer ser, eu quero aquele meu sofá, eu quero aquele meu sofá. Pois chegou a hora e nós vamos aqui direto da Planeta Estofados com o nosso Kaká, com uma oferta especial de um sofá fantástico, que é para quem quer aquele conforto, né, isso, Kaká? Esse é o Cancún, é isso? Isso, o modelo dele é Cancún, o nome dele, né? Um sofá bem confortável, um sofá bem acabado, é um sofá bem imponente também. Ele é profundo, ele é retrátil, né? E ele é bem profundo, então é aquele sofá que você fica bem deitado nele, pode ficar com as pernas esticadas e tal. Ficou a sério, você já não vai ficar com os pezinhos para baixo, não. Você fica legal, né, fica cara? com o pé pendurado. São 3 assentos retráteis, ele não tem a chaise fixa, né? A configuração dele é assim, 3 assentos, e são todos assentos retráteis. Eles avançam os assentos, e a catraca também tem catraca no encosto. Olha, então você pode posicionar ele para ficar mais sentado, com o corpo mais reto, assistindo TV, ou então ficar mais deitado, às vezes assistir um filme, quer ficar mais confortável. Deitado. Isso, você deita, a catraca, a almofadão é solto, é um almofadão solto, né? Então, mas a catraca ela segura, então fica numa posição, fica agitando a almofada do jeito que você quer, com o encosto também. Puxa aquele cobertorzinho. Isso, atrás a mantinha pro inverno, né? Cara, fantástico. Esse tem uma qualidade muito grande, né? Sim, sofá com mola, fibra siliconada, o amadeiramento dele é todo em eucalipto, né? Então, um sofá forte. Ele é todo em módulos, né? Então é prático. Eu posso fazer em tamanhos diferentes também? Sim, tem, né? A gente tem ele. Isso, a gente tá com ele em 3 assentos, né? Que somam 2,94 m no total. A gente também tem no depósito ele a pronta entrega com 3 assentos, aí são assentos mais largos, né? Assentos de 1 metro, ele vai para 3,56. 1,10 m, perdão, cada assento. Mas fora isso a gente consegue fazer em outras medidas também. A gente faz assentos menores, ou só 2 assentos, por exemplo, eu tenho 2,34 ou 2,40. A gente faz com 2 assentos e os braços, né? Então não precisaria do terceiro assento. Isso tudo dá para configurar e interfere no preço. Essa é a vantagem de hoje, né? Você pode configurar de acordo com a tua necessidade. Claro que vai aumentando ou diminuindo, também tem variações de preços, mas você tem essa condição de, eu preciso de um sofazão para uma sala grande, eu tenho. Eu quero o mesmo sofá para uma sala pequena, também tem. Dá para fazer 4 módulos também, legal, né? Para fazer maior. A gente fica muito na limitação, né? Às vezes do sofá pronto de 3 metros, 3 e pouco, né? Aí dá pra chegar até mais, né? 3,70. Dizem que o preço também tá fantástico, é verdade? Sim, pela qualidade do sofá, ele tem um preço muito bom, Não se discute. E é um sofá muito bonito, tá? Até falando, a gente botou ele no Face esses dias. Sucesso. Foi sucesso, vários comentários, várias famoso, curtidas. Eu quero. Realmente até surpreendeu, assim, porque foi um sofá que todo mundo gostou, porque realmente ele é muito bonito, bem diferente a questão das costuras dele. Cancún é o nome? Cancún. É só você passar aqui, dá pra comprar, eu posso pagar em vez, como é que eu pago, o pagamento, como é que eu faço? Você pode pagar parcelado, né? A gente faz com cartão ou com boleto. E o preço à vista tem desconto. É mesmo? É mesmo. Agora vem aqui e fala com o Kaká. É isso? Consegue um descontinho. A felicidade transforma um homem, gente. Olha que coisa legal. E onde é que eu passo pra fazer isso tudo? Aqui na Planeta Estofados. A gente fica na esquina da rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco. Bem na sinaleira da Rua Barbosa, bem no comecinho. Telefone de contato? 3522-6430. Esse nosso telefone ele tem WhatsApp também. Você pode adicionar ele lá na sua agenda. Vai aparecer o WhatsApp, Vai passar o WhatsApp também, né? Ou liga pra gente, a gente entra em contato com você. Você gostou, você pode ver também tudo isso nas mídias ainda também. Isso, a gente tá no Facebook, como eu falei. A gente tem nosso perfil no Instagram também, que sempre tá postando as fotos, os stories das novidades e detalhes. É aqui, ó, Planeta Estofados, vale a pena, venha conhecer o Cancún.
Olá, estamos de volta ao vivo com o nosso Toda Manhã, nesta manhã de quinta-feira, agora abordando um assunto extremamente importante, que já vem sendo abordado há tempos e vai ser abordado por muito tempo. E é uma relação sempre muito conflituosa entre a humanidade e o seu vício, a sua dependência química. Estou recebendo a Josiane Garbari, que é a nossa psicóloga de plantão, e a Leonita Kempner, que é do Al-Anon, que é uma associação dos familiares e dependentes. Em primeiro lugar, parabéns para você, é hoje, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada. Você recebeu flores hoje de manhã, não recebeu? Não ainda, porque estava com um brilhozinho aqui, você já deve ter recebido flores. É verdade. Ficou vermelho, amiga. Vice? Psicólogo também ficou vermelho? Me pegasse, né? É mesmo? Que legal, parabéns. Obrigada, muito, obrigada. Muito de você. O aniversário sempre é uma data importante. É nosso dia mundial, não é isso? É isso aí, né? Hoje é o teu dia mundial. Hoje começa um novo ciclo aí na minha vida. Exatamente. Né? Até isso. O próximo dia. É o ano novo de cada um, né? É isso aí. Exatamente. Leonita, faz aniversário quando? No mês que vem. Oba! Tá quase lá! Legal, muito bem. Nós vamos falar sobre esse assunto que é a dependência química e que nos foi despertada a atenção com relação a esse assunto. Com a exposição, mais uma vez, de um personagem público, uma figura pública, que é o Fábio Assunção, né? Ator famosíssimo, e que mais uma vez foi exposto na mídia, se envolvendo em acidentes, se envolvendo em uma situação com a própria polícia e, novamente, envolto com a sua dependência de álcool. O Fábio Assunção, bota na tela o Fábio Assunção, por favor. Um artista fantástico, cara de grande talento, mas há muitos anos vem sofrendo com essa dependência, numa situação de ida e de volta. Ele teve uma situação há algum tempo atrás em que ele teria que ficar um ano, teria que fazer um tratamento de um ano em uma clínica de reabilitação e acabou não ficando esse período, voltou para a sociedade, sem ter tido a condição de tratar da sua dependência. Josiane, o Fábio Assunção, assim como milhares de pessoas no mundo inteiro, milhões de pessoas no mundo inteiro, ele é doente, não é isso? Sim, é uma doença, né? Que a gente acaba tratando ela em dois níveis, né? O nível emocional, né, da dependência e o nível físico, que precisa ser tratado, né? As internações, né? Geralmente acabam acontecendo existem as clínicas, né, que trabalham com os psiquiatras, psicólogos, né, que tem uma equipe médica que faz a internação e o acompanhamento desse dependente, né. E existe as comunidades terapêuticas, né, que também são centros de tratamento, mas estas que acabam não tendo o profissional médico, o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele acaba atendendo também na clínica, em conjunto daí com os outros profissionais, porque muitas vezes as dependências químicas, elas estão associadas a também patologias, né? Relacionadas à questão da mente, né? Então, às vezes a pessoa que começou a fazer uso da droga, né, acabou se viciando nessa substância, mas também tem uma comorbidade, por exemplo, uma esquizofrenia. Certo. Né? Então precisa de um espaço que trate as duas coisas, a dependência e também esse transtorno, né, psiquiátrico. Nem todos os dependentes têm algum transtorno também, mas não. Pode ser que algum dependente tenha transtorno. Isso. Não é o geral, né? Certo. Mas a maioria está associado. A maioria tem essa associação, sim. Muito bem. E muita gente se pergunta, tem uma frase do Fábio Assunção, Leonita, você é familiar, tem um familiar, tem alguém na sua família que tem uma dependência química. A gente não está aqui para ter aquela curiosidade, quem é? Qual é a dependência? Não, não é esse o assunto. Mas o Fábio Assunção, ele tem uma frase dele que me deu, eu vou confessar a vocês, que me deu uma dor no coração, porque em um desses momentos em que ele foi preso, porque ele foi preso já algumas vezes, porque se envolveu em acidentes, né, normalmente dirigindo ou em confusões.
E teve uma das vezes que ele foi preso e estava sendo colocado dentro da viatura, algemado, e o povo prende, porque daí o povo também quer crucificar a criatura, né? Ainda mais por ser famoso. Todo mundo filmando. Filmando, né? Aquela coisa toda. E ele, dentro daquela situação terrível que se encontrava, né? Ele falou, gente, né? Eu não sou bandido, eu sou doente. Aquilo me cortou o coração quando eu ouvi essa frase do Fábio Assunção, expondo uma situação em que a sociedade não está acostumada a entender. Você deve ter passado por isso com a tua família, porque você faz parte da Al-Anon. Como é que é isso, conviver com essas situações complicadas? A primeira ideia que todo mundo tem do dependente é que é um vagabundo, que é um sem vergonha, né? Que usa porque quer, né? Então, é muito difícil, até a gente mesmo que é familiar, até a gente entender que é uma doença, a gente também tem esse pensamento, né? Muitas vezes a gente se revolta e chega até, né, dizer isso para o nosso doente, que a gente não, que ele, se ele quisesse ele parasse, ou, né, que ele é um vagabundo. Então, nós mesmos familiares temos essa, né, esse posicionamento, essa visão errada, né? Até a gente conhecer, né, eu como faço parte do Al-Anon já há 10 anos, então a gente estuda muito, a gente tem muita literatura, a gente, né, nosso programa é baseado, né, nos 12 passos, e a gente tem depoimentos, a gente tem trocas de experiência, então a gente vai aprendendo que é uma doença realmente, né, e que nem sempre ele consegue sair. Então, para mim, hoje em dia, já quando eu vejo um dependente, né, um alcoólico na rua, eu já vejo com outros olhos, né, sei que é uma doença que é muito difícil de sair, tem que ter muita vontade, né? Então, para mim, hoje em dia já é mais fácil. Mas eu entendo que as outras pessoas que não estão por dentro, que não convivem com o problema, ainda pensam, né, que é uma coisa que não, né, de sem vergonha e tudo. Mas eu já, hoje em dia, já entendo perfeitamente que é uma doença, né? E a gente tem que ajudar. Exatamente isso. Nós, seres humanos, temos essa mania de julgarmos os outros pela nossa própria régua, né? Eu tenho força de vontade, como é que você não tem? Cada um, e entender isso é complicado. Mas quando está na família da gente, que a gente começa a perceber o quanto que isso dói. Eu tenho visto, e queria a opinião das duas, nessa questão familiar, claro que não se trata apenas do paciente, se trata da família também, né? Porque a família também adoece junto. Ela sofre junto e adoece. E a gente vê muitas vezes, não por experiência, né, da minha família, que eu agradeço a Deus por não ter e não passar por isso. Mas em outras situações de pessoas conhecidas, que se pega um filho, por exemplo, né? Pega o filho e o interna, com consentimento ou às vezes através da própria lei, você consegue internar essa criatura. E muitas vezes o pai ou a mãe, né, acaba não permitindo que esse familiar vá até o final do tratamento, porque, é meu filho, querido, tá lá. Não, é para ficar 6 meses, vamos tirar em 3 meses que já está certo, já está... Não funciona desse jeito. Por que isso acontece? Por que esse familiar também não consegue dar esse apoio? Não, vai 6 meses, você vai ficar 6 meses. A família também tem um peso grande nessa decisão, né? E daí eu acho que, eu acredito bem essa história mesmo do próprio limite, né, que existe nessa família, né? Muitas vezes esse familiar, ele acaba, esse dependente, né, a pessoa que está em sofrimento e está com a doença, né, ele cresceu nessa família, né? E essa família, às vezes, ela tende a ficar em alguns polos, em alguns extremos, assim, né? Ou a relação do muito limite, né, do não pode nada, daquela cobrança muito forte que existe, né, nessa educação e na criação, assim, desde de criança, ou essa falta do limite, né? Então, assim, é um pouco isso, assim, né? E é um pouco essa confusão que acaba acontecendo e acaba levando a pessoa a fazer o uso e o consumo, né? Olhando pela parte emocional aí, né, do que pode ser construído ao longo da vida. E como a família reage daí e vai lidar com essa doença, né? Na verdade, é como ela vem lidando com esse filho ao longo da vida, né? Então, assim, se eu tenho dificuldade de colocar o limite, ao longo da vida eu tive dificuldade de reconhecer esse limite, de impor isso, né?
Então, por isso é muito importante o tratamento da família, porque a família precisa aprender qual que é o ponto, quando que precisa parar e quando que precisa dizer até o não aí, né, em relação a isso, assim, não, você não vai sair, vai precisar manter-se com o tratamento, né, porque a reincidência é muito grande. É muito grande. Né? Vocês devem ter visto isso lá na prática, né, familiares tirando antes do tempo ou a própria pessoa saindo antes do tempo. Sim. Na verdade, o dependente, ele manipula muito o familiar, né? Então, ele está lá, às vezes, 1 mês, 2 meses, né? Os pais vão visitar, não, já está tudo bem, vou ficar tudo bem, daqui para frente vai estar tudo diferente. Então, ele manipula. Então, se esse familiar, ele não tem um acompanhamento, por isso que hoje as clínicas quase que exigem, para fazer visita, que esse familiar, né, participe de um grupo de apoio. Porque se esse familiar não está preparado para lidar com essa manipulação do dependente, ele cai na história. Cai na história, ele tira. Então, eu mesma, já, né, como você falou, eu já tive várias assim, né, experiências nesse sentido. Na minha sala, né, onde eu participo, muitos pais vão lá, principalmente se é filho, né? O filho, então, as mães ficam derretidas quando, né, vão visitar e os filhos, não, mãe, daqui para frente tudo vai dar tudo certo. Uma nova mulher, porque tem muitas mulheres também nessa história. Né? Então, é assim, né, nessa hora que o familiar tem que demonstrar mesmo ali, né, força e manter ele lá no tratamento, né, porque E além, eu acho, né, dessa manipulação que existe também o que o paciente realmente acredita, né, que ele vai dar conta, né, porque naquele momento ele está num ambiente saudável, numa questão de um momento de cuidado com ele, né, e ele acredita que ele passando pelas coisas na vida, ele vai dar conta mesmo, né, só que na verdade aí tem os dispositivos que são acionados, que são os disparadores, né, que são as coisas que vão acontecendo na vida, né? Então, as frustrações, elas continuam acontecendo, a vida continua tendo problema, na vida né? real, né? Porque tem um ambiente de clínica que é muito controlado. Isso, né? Então, nada acontece ali, fantástico, né? E a pessoa, às vezes, até se sente muito bem mesmo. Não, eu estou bem. Mas não foi até o final do tratamento. Eu posso ir embora, né? Aí, não, já posso voltar, né? E aí sai, volta para a vida real, está tudo lá esperando por ele. Os disparadores, eles vão continuar acontecendo, né? Por isso que é importante um trabalho psicológico com essas pessoas, né? E eu acho que a psicoterapia, ela tende a trabalhar justamente esse foco, né, da dependência, que é o que dispara o uso, né? Tem uma emoção, tem algo que acontece antes da pessoa fazer o uso e o consumo. E isso dá para ser trabalhado e tratado com a psicologia. Então, ela vai ter essa necessidade. Tem uma questão de dependência física, mas na clínica eles fazem o período de desintoxicação? Desintoxicação. Física, né? A física eles conseguem controlar, desintoxicam, certo? Mas se não faz a questão emocional, esse gatilho dispara novamente quando ele vai para a rua, e se não tratou, ele volta no vício. A consumir. Porque o cérebro entende que ele precisa daquela substância, né? E aí a família leva aquela pancada de novo, né? Aí a importância, né, dos grupos de apoio, né? Mesmo depois que sai do tratamento, né, o dependente participar de um grupo e o familiar também, né? Então, é uma ajuda, não é tratado com remédio, né? Só através de depoimentos e coisas, mas é importantíssimo ele estar dentro de uma sala de autoajuda. Olha, e como é preciso ajuda, gente, independente do escolaridade, questão financeira, de ser conhecido ou não conhecido, é importante ajuda. Quer ver? Põe essa foto desse rapaz lá, vê se vocês conhecem esse cara. Olha, o Homem de Ferro, até tu, Homem de Ferro. Pois então, o ator Robert Downey Jr. Teve uma juventude conturbada e chegou a ser preso mais de uma vez por seus problemas com drogas. Em uma dessas ocasiões, ele ficou atrás das grades por 1 ano. Em 2001, ele ficou sóbrio de vez e desde então, olha só, gente, desde então, o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, colabora com os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos de Malibu, onde ele mora. Ou seja, foi lá em 2001 que ele conseguiu ficar sóbrio e até hoje ele frequenta Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, porque ele sabe que sozinho não vai conseguir. Importante isso, né? Sim. E mostrar que é um cara famoso, né? Exatamente. Imagina só com todo o dinheiro, com toda a fama, que às vezes fica mais pesado ainda, né? Eu acho que é bem importante essa questão dos grupos mesmo de apoio,
né, no momento da questão da doença e para os familiares, porque nesse grupo a pessoa ela consegue se consolidar, se solidarizar, assim, que aquela dor que ela está sentindo é a dor de outras pessoas também, né? E que isso existe, né, em mais lugares e que é dessa forma. Então, acho que nesses grupos também traz bastante informação, né, sobre como que funciona, como que é a doença, né, como que a gente deve agir, de que forma que a gente deve fazer, enfim, é sempre bom estar, né, nesse apoio, porque a família precisa de ter uma rede de apoio, né? Certo. Porque fica muito sozinha nessa luta, né? E nessa busca, aí, porque é complicado. E olha, nem com bruxaria a coisa funciona, viu? Nem com bruxaria. Quer ver só? Bota o bruxo no ar aí, mais um famoso, Harry Potter. O ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter nos cinemas, falou abertamente, isso é importante, falar abertamente sobre os seus problemas com o alcoolismo. Ele disse ser uma daquelas pessoas que mudam quando bebem, e o que motivou a parar, porque ele sabia que se transformava. Em entrevista ao jornal The Daily Telegraph, em 2016, o Daniel Radcliffe contou que já estava sóbrio há 3 anos. Não depende de dinheiro e nem de fama, pode pegar qualquer um. E ele demonstra também abertamente de que não pode. O doente da dependência química, ele será sempre considerado um dependente, né? Por isso que se fala um dia de cada vez, é isso? Na verdade, o alcoolismo ele não tem cura, né? Ele é um dia de cada vez, porque o nosso programa, né, tanto de A como de Al-Anon, é assim que funciona. Né? Então, o alcoólico ele não vai lá e diz nunca mais vou beber, né? O familiar vai lá e diz nunca mais vou ter uma recaída. A gente vai lá e diz hoje eu não vou beber, né? Hoje eu não vou ter uma recaída. Então, a gente tem um programa que funciona por causa disso. Né? Só por hoje eu não vou fazer uso de nenhuma substância. Então, vai se passando um dia, vai se passando 2. Eu tenho, né, companheiros que estão há 30 anos, né, sóbrios, certo, sem fazer o uso, levando esse programa a sério. Né? Então, é um programa pessoal, espiritual, né, também. Porque ali, né, a gente tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma boa vontade de manter a sobriedade e o apoio da família também. Né? Mas o familiar não vai exatamente lá também só para ajudar esse alcoólico, ele vai para se ajudar. Se ajudar. Porque uma vida junto com um alcoólico é muito difícil. Né? O familiar adoece muito, a gente fica muito doente, a gente esquece da nossa própria vida. Né? Então, daí, o Al-Anon entra nessa parte. Ele faz a gente voltar a ter uma vida, né? Apesar, né, de alcoolismo, porque tem muitos Al-Anons que vão, né, na sala de Al-Anon que o alcoólico continua bebendo. Né? Então, mas esse familiar está lá para se tratar, né? Para se manter firme, para não deixar que o alcoolismo destrua a vida da família, né? Porque em muitos casos acaba com a família toda. Então, não é todo alcoólico que mantém a família. Tem muitas famílias que se desfazem, né, por causa do alcoolismo, mas há muitas famílias que continuam juntos, né? O familiar continua apoiando, mas a gente diz assim, né? O desligamento emocional. Tu podes ajudar um alcoólico, mas tu não pode viver a tua vida. Tu não precisa estar toda, né, se transformar só na babá do teu doente. Tu podes continuar a tua vida, mas dando apoio para o teu alcoólico. Então, isso é uma coisa muito importante, porque senão acaba com a vida da gente, né? E bem facinho de falar, mas fazer o que o negócio pega, né? A gente fica, você falou que você tem uma experiência, mas não é fácil todo esse entendimento, né, Josiane? Entender tudo isso. Na verdade, o que ela está falando é a questão da codependência, né? Que é justamente isso. O dependente e os codependentes, que são os familiares. Que acabam vivenciando essa questão da doença muito, vivendo só aquilo, né? E vivendo só para aquilo, né? E não só em relação ao álcool e à droga, são as várias doenças que existem aí, né? Vamos chegar das lá. codependências. Olha só, música ajuda, né? Será? A cantora que durante vários anos lutou contra o vício em álcool e drogas comemorou em março 5 anos de sobriedade, a Demi Lovato. Muitas vezes eu quis ter uma recaída, mas eu implorei a Deus para afastar essa obsessão. Eu estou orgulhosa de mim mesma, mas não teria conseguido
Isso sem o poder maior que é Deus e minha família, meus amigos que me apoiaram e me apoiam. Escreveu Demi para marcar a ocasião, agora em março, quando completou 5 anos sem o uso de álcool e drogas. Cara, aqui ela fala duas coisas interessantes, que é a família, amigos, que são essas pessoas que as apoiam. Com certeza a família dela também faz parte desse processo de receber ajuda. E ela fala numa questão de fé, que a gente sempre fala que ajuda muito, né? Se salva? Se salva. Usa a expressão salvação, é salvação? O acreditar em alguém, o acreditar numa força maior, ajuda, Josiane? Sim, ajuda, né? Porque essa é a nossa fé, né? O que mobiliza, né? E no que a gente acredita que vai fazer a diferença, né? Acho que uma coisa importante que é para a gente falar também sobre essas, assim, como as pessoas lutam muito, né? Essa luta, assim, sempre o depoimento, ele vem enraizado, assim, de muita força, luta, né? De muita força para não dar o primeiro gole, né? Só por hoje, né? Primeira cheirada, primeira fumada, primeira picada. Porque o que acontece? Essa substância, ela cai no cérebro de uma forma que aciona um gatilho de recompensa, é isso prazer, que eu estava precisando, né? Que acaba essa coisa mesmo viciante, assim. O cérebro precisa daquilo para ficar bem, que é o que o cérebro entende, né? Que na verdade acaba não fazendo um bem, né? Que a primeira dose é esse bom que traz, né? Porque depois vem, ao mesmo tempo que vem, desculpa, Josi, mas eu vou tomar o primeiro gole porque aí eu tomo, era isso que eu precisava. A primeira cheirada, a primeira fumada, era isso que eu precisava. Mas logo depois, quando passa o efeito, já vem a culpa também. E na verdade, o que acontece? Muitas vezes, até em relação às drogas, né? A pessoa consegue identificar muito claramente a sensação que ela teve a primeira vez que ela fez o uso. E é essa sensação que fica gravada no cérebro e que faz ela usar novamente, né, essa sensação, essa reação, só que nunca mais essa pessoa vai ter essa sensação de novo. Só que mesmo assim, a pessoa não consegue parar de tentar chegar naquele ponto de novo, entende? Por isso que consome. A gente vai abordar um assunto no próximo bloco, que é interessante, e eu fecho esse bloco com o último dos famosos, porque tem uma história interessante. Pode botar o último. Olha o cara. É o que todo mundo queria ser, né? É o Brad Pitt. Ai, gostoso, maravilhoso. A mulherada aqui abriu tudo um sorrisão, né? O Brad Pitt, olha, lindo, famoso, rico, bem sucedido. Pois então, o astro Brad Pitt parou de fumar maconha após se tornar pai. E no início do mês, ele revelou que trocou o álcool por suco de cranberry e água com gás. Isso porque a bebida foi um dos fatores que o levou ao seu divórcio com a Angelina Jolie. Ele se separou por causa do álcool. Acabou o casamento dele com a Angelina devido ao álcool. Eu já tinha parado com tudo, exceto a bebida, quando eu comecei a minha família. Mas mesmo nesse último ano, você sabe, eu estava bebendo muito. Não sei se ele se conseguiu parar, mas ele revela que a separação dele com a Angelina, ele já tinha parado com a maconha quando ficou pai, mas com o álcool ele não conseguiu parar e foi o motivo da separação dele e a Angelina Jolie. Maconha, a gente tem visto apreensões todos os dias em nossa cidade de jovens e adultos também fumando maconha. O que isso tem de importância a gente vai discutir no próximo bloco. Minutinho só.